Muito boa noite, senhores e senhoras, comunidade acadêmica, convidados e palestrantes, cursistas e extensionistas do cursinho de Educação Popular Conexão. Para todos nós é um imenso prazer a realização desta aula aberta, Democracia, Cidadania e Participação Social. É um tema que para nós é muito caro e importantíssimo. Por isso, antes de iniciarmos o evento, gostaríamos de apresentar o cursinho de Educação Popular Conexão, pois talvez muitos não saibam, mas é um projeto de extensão de fluxo contínuo da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a nossa UERGS. O cursinho nasceu de um sonho de alguns alunos e através da resolução do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONEP, foi possibilitado que alunos pudessem submeter esse projeto à pró-reitoria de extensão. Então, estamos, desde abril, organizando editais com vagas abertas para extensionistas, que são alunos graduados, graduandos ou pessoas na pós-graduação que estejam interessadas em participar de um projeto de extensão, se doando, né, para outras pessoas. Então, são duas frentes de trabalho. Nós temos a frente de trabalho também, que é os cursistas, que são alunos do terceiro ano do ensino médio, e também candidatos que já terminaram o ensino médio e estão procurando, a cada ano, fazer a prova do Enem, né? Então, pessoas aí também que já terminaram. Então, nosso trabalho vem desde abril, nós temos uma turma de mais de 30 pessoas, também já passaram muitas pessoas no cursinho, né? Às vezes elas querem alguma informação específica, né? Mas nós vamos continuar, os nossos editais, eles são abertos todo mês, e vamos fazer isso até o mês de outubro, um mês antes da prova do Enem, justamente para fazer as revisões aí, um hábito constante para a prova. E também porque a prova do Enem, ela é muito importante, ela serve para muitas coisas, né? Ela já serviu até para conclusão do ensino médio. Hoje em dia ela não é mais usada. Mas aí nós temos 10, eu coloquei essa semana no grupo, 10 utilidades para as notas do Enem. Inclusive, esse ano a gente teve um edital para o UERGS, de vagas remanescentes, né, vagas que sobraram, e que foram usadas os 3 últimos anos, as notas do ensino médio. Na URGS também teve, foi usada a nota do Enem, né? E também nós temos intercâmbio com a Universidade de Portugal, que utilizam as notas do Enem, né, para classificar candidatos. Então, a gente entende que é bem importante esse trabalho que a gente está fazendo. Mas, dando continuidade, nós temos, na noite de hoje, um importante debate. Nós vamos apresentar aqui os nossos palestrantes, né? O professor doutor Luciano Andreata Carvalho da Costa, né? É professor adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, fazendo parte do corpo docente dos cursos de engenharia, coordenando o programa de pós-graduação em formação docente para ciências, tecnologias, engenharias e matemática, o PP-GESTEM, e atuando como professor permanente no programa de pós-graduação em educação, o PP-GD. Possui graduação em engenharia civil e licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado também em engenharia civil pela URGS. É professor de matemática da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha.
né? Então, de 2011 a 2014, exerceu o cargo também de diretor técnico da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul. Foi membro da FAPERGS, representando a UERGS, né? É vice-coordenador do Comitê de Assessoramento da FAPERGS na área de educação. Temos também o professor Leandro Forel, professor adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, professor permanente do PPGD, do Pós-Graduação em Educação, pela UERGS, é graduado em Educação Física pela FEVALE, especialista em Coordenação Pedagógica pela mesma universidade, mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano pela Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Líder do Grupo de Estudos em Práticas Corporais, o GEPRACO, tem desenvolvido pesquisas em políticas públicas de esporte, lazer e educação, estudos etnográficos e formação contínua e permanente. Possui interesse em estudos históricos que relacionam a educação com políticas públicas. Temos também o professor convidado, que é um professor licenciado em História, professor Rafael Freitas, é professor de História da Rede de Ensino Mauá, membro fundador e permanente do Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata, coletivo de professores voltado para a produção de conhecimento e socialização das histórias das Américas. Ele é educador popular, com histórico de fundação e coordenação de cursinhos comunitários, preparatórios para vestibulares e Enem, graduado em licenciatura plena em História na FAPA desde 2014. É coordenador das Bibliotecas Populares Luiz Carlos Solim e Alceu Barra, participação com artigos e produção de fontes primárias de pesquisa, utilizando a metodologia de história oral em livros sobre história de Alvorada, Viamão e Gravataí, bem como no livro Alvorada Tradicionalista, colunista do site de notícias Seu Expediente do jornal Alvoradense. Também hoje nós teremos a cada palestra a mediação de 3 membros do cursinho Popular Conexão. Eu, Luciana Albuquerque, na licenciatura do curso de Letras, né? Eu sou formada em Pedagogia. Também nós temos o nosso colega Matheus Venchiarucci, e não sei se no momento está presente o nosso outro colega, Marcos Knaip, né? O Marcos não chegou ainda. Tá? Então, eu gostaria de passar a palavra, então, o professor Luciano Andreatta está? O Leandro vai começar, tá, Lu? O Leandro vai começar, tá? Tá, ok. Então, eu passo a palavra, então, para o professor Leandro Forel. Fique à vontade, professor. Obrigado, Lu. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu fiz uma pequena apresentação. E é um prazer gigantesco a gente poder estar dialogando com esse coletivo, no sentido de que as manifestações populares, elas são fundamentais para a gente pensar a ideia de democracia, né? E essa construção toda é uma construção que se faz junto com as pessoas. Acho que isso é fundamental. A minha fala de hoje, por isso que eu pedi para falar antes, tem a ver justamente com essa articulação de que democracia, afinal, a gente está falando, né? E uma das coisas mais comuns quando a gente fala em democracia, né? Antes de mais nada, eu queria dizer assim,
Antes de entrar na apresentação, eu queria dizer que democracia é um dos objetos da minha tese. Minha tese, ela trabalhou a gestão de políticas públicas de esporte e lazer a partir da perspectiva dos usuários e da participação dos usuários. Então, nesse sentido, é uma ótica de gestão pública ao inverso, porque é muito comum a gente pensar a gestão a partir do gestor, e não a gestão a partir dos usuários. E a minha tese foi trabalhar justamente essa, tentando compreender em um lugar reconhecidamente com boa participação, como é que essa participação acontece. Então, a primeira conversa que a gente tem que ter, quando eu fiz essa apresentação, a minha esposa disse assim, coisa de velho ficar usando o efeitinho do PowerPoint, mas é o que tem na casa, Essas apresentações lindas de Canva eu ainda não aprendi. Mas, enfim, a primeira pergunta que a gente faz é assim, será que podemos falar de democratização, nessa lógica, um processo, onde a gente tem uma lógica não democrática, a gente tem um processo de democratização e, posteriormente, a gente tem um espaço democrático. E a pergunta é essa, a gente costuma escutar muitas vezes a palavra democratização com aumento do acesso. Aumento do acesso e democratização não necessariamente são as mesmas coisas. Você pode muito bem, numa ditadura, aumentar o acesso a um serviço público, como o de saúde, e não necessariamente isso signifique democratização, ou seja, em que medida os usuários desse sistema eles têm a capacidade e a possibilidade de dizer como o sistema deve ser. É disso que a gente está falando. Não existe democratização sem participação política. Então, eu vejo como equivocado essa associação de aumento de acesso à democratização, porque a democracia tem a ver com o processo. Democracia não é uma finalidade, algo finalístico. E, nesse sentido, a gente vai construir que talvez a ideia de um democraciômetro, ou seja, em qual ponto dessa régua nós estaríamos, talvez não seja um bom ponto de partida para a gente pensar a democracia. Mas aí vem a pergunta, mas afinal, o que é democracia? Aí vem uma boa resposta. Diga-me as referências e diga-me as tuas referências e te direi quem és. Ou seja, dependendo do referencial, democracia pode ser uma coisa ou outra. Há mapeado na literatura várias perspectivas democráticas, cada uma delas com suas potências e com seus limites, e é basicamente isso que eu vou trabalhar hoje com vocês. Essa ideia de polifonia, ou seja, os múltiplos significados de um mesmo termo, e aí a gente não está falando nem de uma polifonia no sentido mais linguístico, ou seja, as diferentes compreensões dentro de um mesmo espaço, mas sim diferentes concepções dentro da produção acadêmica e científica sobre democracia. Então, uma das coisas importantes é que a gente aqui vai tratar a democracia sob o ponto de vista da ciência, e não democracia sob o ponto de vista dos diversos entendimentos que se tem sobre o termo no senso comum. O primeiro termo de democracia, que a gente vai chamar de clássico, e a referência dessa classificação que eu trago é do professor Luciano Fedozzi, da Universidade Federal. O professor Luciano trabalha no Departamento de Sociologia, professor da Sociologia, da pós-graduação em Sociologia, e ele vem estudando desde a década de 90 as diferentes formas de participação popular na gestão de políticas públicas,
né? Entre elas, o orçamento participativo de Porto Alegre. O professor Luciano é uma das pessoas que, de uma certa forma, idealizou e implementou as primeiras iniciativas do OP de Porto Alegre. Então, ele vai dizer assim, que numa concepção clássica, né, Rousseau traz essa fala para nós. Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia e nem jamais existirá. Para Rousseau, a democracia é algo utópico, né? Contraria a ordem natural, o grande número governar e ser o pequeno governado. Então, na democracia roussoniana, o dirigente ele está lá para cumprir a vontade do povo e não para cumprir a sua própria vontade. É impossível admitir que o povo, incessantemente reunido, passa a cuidar dos negócios públicos. E é fácil de ver que não poderia se estabelecer comissões para isso, sem mudar a forma de administração. Então, o Rousseau vai trabalhar com essa ideia, né, de que a democracia é a democracia direta, onde não há ideia de representação, mas, ao mesmo tempo, ele conclui que não existe tempo para que todos participem de todas as decisões públicas, né? Por isso que ele vai chamar a democracia como algo inatingível. Então, se a gente vai usar a régua de Rousseau, nós nunca atingiríamos aquele último ponto, né? A gente sempre estaria em processo. Né? Outro autor clássico que fala de democracia é o Stuart Mill. Né? Eu não vou ler essa citação toda, só a primeira parte. Para o cidadão comum, a dimensão moral oferecida pela participação nas funções públicas é bastante salutar e é chamado para pensar nos interesses coletivos. Então, em Stuart Mill, ele vai dizer justamente isso, né? Que essa participação, de que seria importante de que todos os sujeitos participantes de uma comunidade, em algum momento da sua vida, passassem por algum cargo, por algum posto de gestão do bem coletivo, porque ele compreende essa experiência de administração como uma experiência civilizatória. Né? Mas ele também, Stuart Mill também vai dizer que há uma compreensão idealística e não atingível nessa lógica democrática. Né? O segundo conjunto de pensadores sobre democracia, e aí a gente pode citar dois autores bem importantes, né? Um é o Schumpeter e o outro é o Max Weber, é que para Schumpeter há na democracia uma contradição no que se relaciona à forma e o conteúdo. A questão principal circula em torno da pergunta: como a soberania do povo e o bem comum poderiam caminhar harmoniosamente? Qual que é a ideia do Schumpeter, né? A ideia do Schumpeter é que o povo não está educado para tomar decisões. E que, sim, existem pessoas que são as pessoas que estudaram mais, que são as pessoas que têm maior condição de, enfim, instrução, que essas são as melhores pessoas para tomarem as decisões. É por isso que essa dimensão de democracia ela é chamada de elitista. Né? Por quê? Porque o Schumpeter acha que o bem comum só será bem gerido por pessoas qualificadas, independente da vontade do povo. E isso é algo paradigmático. Né? Então, nessa perspectiva, o processo democrático ele se dá somente no período de eleições, ou seja, a eleição se constitui como uma procuração para o sujeito tomar as decisões por ele. Então, nesse sentido, Schumpeter acha que uma eleição não deve eleger a pessoa que é mais representativa, mas sim as pessoas que são mais capazes. E é impressionante, quando a gente pega teoricamente essa concepção, né, a gente consegue fazer uma crítica facilmente, assim. Mas na minha convivência com alguns setores, inclusive da gestão pública, né, existem alguns funcionários públicos que acham que
a democracia é problemática, no sentido de que ela não toma as melhores decisões, né? E o que é outra crítica que a gente consegue fazer a respeito disso? É justamente isso, né? É a democracia não pensada enquanto processo vivido diariamente, né? A terceira perspectiva de democracia, que é aquilo que a gente vai chamar de pluralista, que eu acho que é uma coisa que a gente vivencia em alguns momentos de uma forma muito clara, é a democracia que o autor que ajuda a pensar ela é o Robert Dahl, né? Que vai caracterizar a democracia como a competição entre grupos e facções, né? Nessa lógica, grupos se organizariam em torno da disputa pela tomada de decisão. E a tomada de decisão vai ser proporcional para que esse grupo, quando tome o poder, ganhe ascensão. Ou seja, você gera uma disputa para se auto-beneficiar, ou não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do grupo. Essa perspectiva de democracia pluralista, ela é muito complexa nas instituições, porque ela simplesmente racha as instituições, ela cria grandes divergências, ela faz com que as pessoas não sejam capazes de conviver e de conseguir achar consensos, porque o objetivo nessa perspectiva democrática nunca é o consenso. O objetivo nessa perspectiva democrática sempre é o confronto, né? É a lógica do confronto, e é uma lógica que se fragiliza de uma forma muito grande quando esse grupo constitui grandes inimigos externos, como chamaria Maquiavel, né? Então, nessa perspectiva, a democracia pluralista, ela, embora o nome pluralista possa parecer uma coisa bonita, né? Ela se constitui como uma forma de gestão da democracia orientada pela disputa e não orientada pelo consenso, né? A próxima expoente, que é um pouco daquilo que se procurava fazer no orçamento participativo de Porto Alegre, é o que a gente vem chamar de democracia participativa, onde, embora se reconheça os limites de que nem todas as pessoas podem participar de todas as decisões, mas que as grandes decisões, as decisões mais importantes, precisam ser vivenciadas por todos, porque essa vivência constitui legitimidade à tomada de decisão, né? Então, a partir do momento que você chama todas as pessoas para fazer um debate e você chega a algumas soluções, essa participação faz com que aquela disputa do pluralismo se apazigue depois do processo de debate. Por quê? Porque, ao participar, o sujeito reconhece a legitimidade do processo. Quando o sujeito é excluído e não é convidado da participação, ele não reconhece legitimidade. Então, o que a gente escuta falar, vivemos uma crise de representação. Na verdade, não vivemos uma crise de representação, vivemos uma crise de legitimidade, porque as pessoas não reconhecem da decisão coletiva algo que as representa, ou que representa o grupo com o qual ela está vivenciando, né? Então, a Caroline Paterman, que é uma das principais autoras dessa perspectiva, fala assim: o homem comum poderia ainda se interessar por coisas que estejam próximas de onde mora, mas a existência de uma sociedade participativa significa que ele estaria mais capacitado para intervir no desempenho dos representantes em nível nacional, estaria em melhores condições para tomar o alcance nacional, né? E a outra coisa que para mim é muito importante quando a gente fala em democracia participativa é de que não existe democracia participativa sem a construção de
espaços institucionais de participação. Isso é fundamental. A democracia participativa não acontece do nada, espontaneamente. Sim, é preciso que o gestor público crie espaços onde ele convide todas as pessoas, independente de cargo, função, ocupação, para que essas pessoas deem as suas opiniões, mas para também que elas escutem a opinião dos outros, né? Uma das coisas que é fundamental é de que não adianta a gente começar um diálogo se o sujeito não quer escutar o que eu tenho a dizer. Um diálogo, ele pressupõe justamente isso, que ambas as pessoas, ou os vários sujeitos que estão ali participando, estejam dispostos a escutar e a falar, e a reconhecer na fala do outro legitimidade. Porque se você não reconhece na fala do outro legitimidade, a gente volta lá para a perspectiva pluralista, onde a gente vai disputar por um pedaço de osso ruído. É disso que a gente está falando, né? Então, é fundamental aqui espaços institucionais de participação e, sobretudo, a disponibilidade de que a Caroline Paterman vai dizer de uma sociedade participativa, né? Isso é fundamental, né? E, por final, a gente tem a democracia. Então, antes de falar da deliberativa, então, para Caroline Paterman, uma democracia, naquele democraciômetro, se constitui num espaço onde a sociedade está habituada a discutir as coisas. Independente do resultado das discussões, para ela, o critério normativo de democracia está ligado ao processo. Diferente da elitista, que o critério de democracia está ligado ao voto. Tem voto, é democracia. E na Paterman, não. O voto é um detalhe, né? O que importa é esse movimento cotidiano de ir e vir, né? Para que a gente possa, enfim, construir uma dimensão participativa. E, por fim, que é a perspectiva habermasiana de democracia, é a deliberativa. E a gente vai construir da seguinte forma. Deliberação é uma categoria normativa que sublinha uma concepção procedimental de legitimidade democrática. O que para Habermas é importante, né? Habermas é importante o debate. Para Habermas, não se pode tomar uma decisão sem que consiga-se construir um longo debate e uma tentativa incessante do consenso, né? Na perspectiva habermasiana, a democracia ela é lenta, porque demora muito tempo para as pessoas chegarem a consensos, né? E ela está instaurada de uma forma mais significativa em países com as suas lógicas políticas já estabelecidas, onde não existem golpes de Estado, golpes militares e o escambau, né? É um modelo pensado num cenário europeu, onde as mudanças elas são lentas e pequenas, mas elas são sempre mudanças constituídas a partir de consenso. Então, é uma lógica, digamos assim, mais tranquila do cotidiano político, né? Ou seja, as regras do jogo democrático, eleições, princípio da maioria, sufrágio, alternância no poder, não fornecem nenhuma orientação, nem podem garantir o conteúdo das deliberações e decisões. Ou seja, o conteúdo das deliberações, essa ideia de deliberar, né? Vamos se reunir e vamos conversar e vamos deliberar, né? É diferente de vamos nos reunir e vamos votar. São processos muito diferentes, né? E aqui eu tenho uma colinha final para a gente terminar a minha fala. Então,
num lado da tabela está o que cabe à participação do cidadão comum, e no outro está o papel do Estado e dos burocratas. Então, no clássico lá, o papel do cidadão comum é determinar, através da participação pública, a gestão do bem coletivo e cabe ao Estado executar a vontade do povo. Na elitista realista, cabe ao cidadão comum votar. Aqui o voto é visto como uma procuração. E cabe ao Estado determinar as ações nacionais amparado na representatividade do voto, ou seja, aquela coisa da legitimação e da procuração. Na pluralista, o cidadão comum tem que se organizar em grupos sociais que disputam a sociedade. E ao Estado cabe acolher as demandas dos grupos de acordo com a correlação de forças vigente. Na participativa, cabe ao sujeito participar da maior quantidade possível de espaços de tomada de decisão, e o Estado cabe proporcionar estruturas que possibilitem a participação direta da sociedade. E aqui é uma coisa importante frisar: na democracia participativa, a participação direta é um princípio. Em todos os lugares que se puder ter participação direta, se terá participação direta, sabendo que existe um limite operacional que é apontado lá, inclusive, pelo Rousseau. E, por fim, na deliberativa, cabe aos cidadãos respeitar os princípios dos direitos civis, a participação na esfera pública, que é um conceito habermasiano, contribuindo comunicativamente com argumentos racionais. Ou seja, não existe na deliberativa argumento que não parta da racionalidade. Habermas é um autor que parte do princípio da razão, E cabe ao Estado proporcionar estruturas que possibilitem a participação do cidadão na esfera pública, bem como o acolhimento dessas decisões no tensionamento do sistema, dos dois sistemas, do sistema mundo e do sistema mais particular. É essa a minha apresentação. Eu espero que não tenha sido demasiadamente teórico, mas o que eu quero dizer é que essas concepções de democracia, elas são vividas diariamente por todos nós, Seja na universidade, seja no condomínio, seja no partido político. A gente constantemente é confrontado por diferentes perspectivas de democracia. E, às vezes, a gente acha assim, realmente, tem voto, é democrático. Não, a menos que você seja apoiado numa perspectiva elitista. Quando alguém diz assim, eu fui eleito, eu posso fazer o que eu quiser, isso é uma dimensão elitista de democracia. E nós, pelo menos eu, luto diariamente contra essas concepções elitistas de democracia. No meu sentido assim, mais posicional, eu penso que a democracia participativa é a melhor saída para espaços em constante transformação e que a democracia deliberativa ela é a melhor saída para espaços onde a democracia já está consolidada. Acho que essas duas perspectivas me contemplam. E eu penso que quanto mais democrático for, no sentido da possibilidade da participação dos sujeitos de forma direta, mais legítima é a decisão e mais chance a gente tem de chegar a resultados mais representativos. Vou terminar a minha fala com um exemplo que eu sempre dou do orçamento participativo. Tinha um determinado momento lá no orçamento participativo que uma determinada comunidade estava com problemas de esgoto. E essa comunidade ficava num morro. Então, qual que é a discussão? A discussão é: precisamos construir uma rede de coleta de esgoto. Todo mundo sabia disso. Mas algumas das pessoas achavam que a rede de coleta de esgoto tinha que ser exatamente no meio da comunidade. Ou seja,
no meio do morro. Por quê? Porque eles queriam que todos tivessem o mesmo acesso à coleta do esgoto, à central. Qualquer engenheiro com um mínimo de formação sabe que a coleta de esgoto não pode ficar no meio do morro. Ela tem que ficar na base do morro, porque o esgoto vai escoar por gravidade. Mas na perspectiva da democracia participativa, esse parecer técnico não é o suficiente. Cabe ao técnico ir conversar com a população e explicar para a população os porquês de que a coleta tem que ser na base do morro. Por quê? Porque é o processo que importa. Entendem? Ele tem que ir lá, reunir com as pessoas do morro, da comunidade, e explicar que o centro de coleta vai ser construído na base. Por quê? Não porque isso é o certo ou isso é errado. Porque a partir do momento que ele tem esse trabalho político de conversar com as pessoas, ele não vai ser contestado. A partir do momento que ele faz isso, ele legitima a decisão técnica a partir do diálogo com as pessoas da política. Então, uma das coisas que a democracia participativa dá é trabalho. Você não faz a democracia participativa presa dentro de um gabinete. Você precisa ter a humildade de ir conversar com as pessoas e explicar algumas coisas que para você talvez até sejam óbvias, mas que para as pessoas que estão lá na ponta não são. E elas têm todo o direito do mundo de entender o que está acontecendo. Então, nessa lógica da democracia participativa, sim, o debate ele é fundamental e talvez seja uma forma um pouco mais lenta de resolver os problemas, mas seja uma forma de resolver os problemas de uma forma definitiva. Era isso que eu tinha para construir com vocês, né? E fico à disposição para o diálogo. Olá, boa noite. Eu queria agradecer ao professor Leandro. Agradeço muito a fala do professor. Ele trouxe muitos questionamentos. Não sei se posteriormente depois vai ter tempo para questionamentos. Uma conversa futura, talvez. Mas muito obrigado, professor, pela disponibilidade de vir aqui participar e contribuir com o conhecimento do senhor nessa construção. E eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui presentes, né? E dizer que o que eu venho para trazer para vocês, eu não combinei com o professor Leandro, mas tem uma certa conexão, que é a leitura de um conto do Machado de Assis. Eu gosto muito desse conto, porque ele é muito curto e é um conto esquecido dele, chamado Sereníssima República, onde o Machado tenta reconstruir, faz isso que o professor Leandro nos apresenta, através de uma analogia, de uma metáfora entre aranhas. Então, o trecho que eu vou trazer para vocês, que é um conto do Machado de Assis, que é bem naquela época que ele escreveu O Alienista, que é 1880 e poucos, que tinha essa época do cientificismo que ele trouxe para os textos dele. Então, eu fico feliz, primeiro, pelo conteúdo que o professor Leandro traz aqui conosco, e também que, de certa maneira, sem querer querendo, acaba coadunando o que eu queria trazer para vocês, que é a leitura desse parágrafo, que é desse conto chamado Sereníssima República, que está disponível em domínio público, é coisa que podemos disponibilizar depois aqui. Eu vou querer, diferente do professor Forel, que a esposa reclamou dos slides, eu vou desligar a câmera com o intuito de prestar atenção no áudio, né? Para coisa se incomodar vocês. Começo a leitura. Nesse interim, senhores, faleceu o primeiro magistrado
e 3 cidadãos apresentaram-se candidatos ao posto, mas só 2 importantes, Hasselhoff e Magog, os próprios chefes do partido retilíneo e do partido curvilíneo. Devo explicar-vos essas denominações. Como eles são principalmente geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que a aranha deve fazer as teias com fios retos, é o partido retilíneo. Os outros pensam ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos, é o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central. Com este postulado, as teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos, é o partido reto-curvilíneo. E, finalmente, uma quarta divisão política, o partido antirreto-curvilíneo, que fez tábua rasa de todos os princípios litigantes e propõe o uso de umas teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma. Como a geometria apenas poderia dividi-los, sem chegar a apaixoná-los, adotaram uma simbólica. Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é da virtude e do saber, porque é a expressão da modéstia e da humildade. Ao contrário, a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice são retas, duramente retas. O terceiro partido, menos anguloso, menos exclusivista, desbastou a exageração de uns e outros, combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas como exata cópia do mundo físico e moral. O quarto limita-se a negar tudo. É essa, então, a leitura que eu queria fazer desse conto. Eu espero que todos tenham conseguido ouvir e ver que, através de uma ironia machadiana, vamos dizer assim, trazer, de certa maneira, isso que o professor Leandro trouxe para nós, né? Eu recomendo a leitura desse texto incompleto, né? Esse é só um parágrafo, mas é um ótimo texto. Traz esses questionamentos que o professor Leandro traz no final da fala dele. Então, eu não tenho ele aqui para disponibilizar, mas depois ele pode ver isso daí, mas eu recomendo essa leitura, Sereníssima República, do Machado de Assis. É um conto perdido dele, que é incrível. Então, aproveite essa intervenção, né, para já dar início à apresentação do professor Luciano Andreatta. Então, queria dar boa noite ao professor Luciano. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado aí a Luciana. Acho que esse evento é muito importante, né? O nosso programa ali de Guaíba, né? O programa de pós-graduação em formação docente, né? Para ciências, tecnologias e matemática, é um programa que tem toda uma preocupação com a questão da tecnologia, né? Dos impactos da tecnologia na sociedade, né? Eu tenho formação em engenharia, sou engenheiro civil de formação e depois eu fiz a licenciatura em matemática, então eu fui aos pouquinhos indo aí para essa área mais interdisciplinar, né? Então, um dos temas assim muito estudado na engenharia em nível internacional, né, é a questão dos que a gente chama os estudos CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? E que é justamente essa preocupação e esses estudos sociais, né, sobre os impactos da tecnologia na sociedade, né? Então,
essa abordagem, ou essa perspectiva, vamos dizer assim, ela também se aplica na questão que faz a interface aí com a fala do professor Leandro, com o tema aí do evento de hoje, né, que é a questão da democracia, né, e do quanto, a ênfase que eu queria dar na minha fala, né, é o quanto a tecnologia, né, e o acesso à tecnologia influi, né, na democracia, no geral, no sentido um pouco mais geral, assim, não só fazendo essa distinção que o Leandro muito bem trouxe ali da democracia participativa, né, fazendo essa ênfase na democracia participativa, mas assim, em que medida que a questão tecnológica ela possibilita, até fazendo um gancho assim com essa área, né, eu lembro que no próprio orçamento participativo, né, num determinado momento lá, ali pelos anos 2000, surgiu a possibilidade, né, de que as pessoas pudessem fazer, e acho que até hoje tem, né, fazer as suas contribuições via computador, né, via internet, através de aplicativos, através de dispositivos móveis, etc., né. Então isso é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, né, em que medida que a tecnologia pode ou não fazer daqui a pouco essa segregação, de alguma maneira, né, das pessoas que têm acesso à tecnologia e as que não têm, né, acesso à tecnologia, à internet, né, porque a gente sabe que a internet é um serviço, né, é um serviço que demanda um custo mensal e que grande parte da população, infelizmente, ainda não tem acesso, né, por incrível que pareça, né, mas na realidade do Brasil, né, nós temos aí 1/3 da população que passa fome, né. Então, como é que fica a questão da cidadania, da democracia nesse contexto, né? Eu vou apresentar aqui, eu fiz alguns slides, não estou mais conseguindo fazer uma janela, não sei o que houve nesse Google Meet aqui. Eu acho que não vou ver vocês por enquanto. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Conseguem ver? Sim, tá abrindo. Então é justamente essa questão da tecnologia e a democracia, né? Então, eu tenho, assim, lido muitas leituras que eu tenho feito recentemente, me fazem ter essa reflexão, né? Então, eu vou citar algumas delas, né? Por exemplo, esse livro do Piketty, né? O Capital, né? Ele fala muito, ele apresenta, eu acho que é um grande referencial, assim, da questão da desigualdade, né? Ele apresentou números, assim, em especial na Europa e nos Estados Unidos, em relação à desigualdade econômica, né? E o quanto ela tem aumentado nos últimos anos, né? Na verdade, nas últimas décadas, né? Quer dizer, a gente teve uma alta desigualdade ali no final do século XIX, né? No final do século XIX, ali na Belle Époque, né? A gente tinha uma sociedade altamente desigual naquele período, né? E aí vieram as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que houve uma grande queda do capital privado, vamos dizer assim, né, das instituições, das pessoas, né, e aí houve uma redistribuição na força, né, ou como consequência da destruição que a guerra causou, né. Então, a partir dali veio o estado de bem-estar social, veio toda aquela questão lá do O professor não abriu a apresentação. Não está abrindo? Não está aparecendo? Não, ela ficou parada ali. Então, mas não tem problema. Então eu vou olhando aqui e vou falando. Então, esse livro chamou O Capital, do Thomas Piketty, né? Ele fala dessa questão, né? E que aí, à medida que foi ali na década de 80, né, começou o chamado Consenso de Washington ali, né, dos Estados Unidos, ali, do Ronald Reagan e a Margaret Thatcher na Inglaterra, veio toda
vamos dizer assim, um conceito que é o que a gente chama depois, que veio a ser chamado do neoliberalismo, né? Que foi aquela cultura que se criou nas sociedades daquele momento, que tornaram assim, que até hoje tem reflexos, né? Quando se fala do serviço público, né? Quando se demoniza, vamos chamar assim, o serviço público, dizendo que a gente tem que ter o Estado mínimo, né? Que o Estado ele só gera gastos, né? Foi um contraponto, assim, foi a grande, assim, acabaram, na verdade, com o estado de bem-estar social que vinha sendo construído ao longo do período pós-guerra e que gerou muita distribuição de renda, né? Então, a partir dali começou a haver a desigualdade começou a aumentar a partir daquele período, né? E isso vem até hoje, né? Com níveis de desigualdade muito, muito grandes, né? Então, o Piketty traz muito essa questão, assim, dessa desigualdade, né? Então, a gente hoje está vivendo a questão. Aí tem um outro livro que eu também recomendo, assim, do Martin Ford, né? Que é Os Robôs e o Futuro do Emprego, né? Que é um livro bem interessante também, né? Que fala sobre essa questão toda, que a gente tem todo assim, um fetiche, na verdade, em cima da tecnologia dos benefícios da inteligência artificial, né? A gente tem a sociedade recebe sempre muito bem essas inovações tecnológicas que geram processos automáticos, né? Só que a tecnologia ela surge para fazer com que as pessoas tenham mais tempo, né? Para agilizar o tempo das pessoas, para as tarefas se realizarem mais rápido. Só que as pessoas têm cada vez menos tempo, né? E a gente está vivendo a sociedade do consumo, né? Que é mais importante a gente ter do que a gente ser, né? O professor Walter Basso, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular da universidade, que atua no nosso programa, ele fala muito essa questão, né? Que hoje é mais importante o que a gente tem e não o que a gente é, né? Então, isso é um pouco esse contexto. E aí vem o Domenico De Masi também, que é o sociólogo italiano, aquele, né, que escreveu O Ócio Criativo, e ele fala da sociedade desorientada, né? Eu li uns 4, 5 livros dele já ultimamente, né? Então, ele tem O Alfabeto da Sociedade Desorientada, o livro que ele fala justamente o quanto a nossa sociedade pós-industrial está sem referenciais, né? Então, a gente não tem um referencial teórico que nos explique o que está acontecendo com a nossa civilização, né? A gente está vivendo um período onde a civilização se encontra, talvez, sem o que ele chama, né? Sem uma orientação, né? A gente tinha ali, vamos dizer assim, o período moderno, vamos chamar assim, né? Pós-iluminista ali, a gente tinha lá o Marx, o Adam Smith, né? Que são os teóricos que deram suporte ao que veio acontecer depois, que explicaram muito do que a sociedade viveu em relação ao capital, em relação ao trabalho, em relação à organização social, né? E hoje a coisa a gente não tem esses referenciais, né? A gente não tem, tá difícil de encontrar uma explicação sociológica, como Marx, como Adam Smith, como outros teóricos da época tinham, para o que acontece hoje, né? Relação entre capital e trabalho, né? Veio a questão do capital financeiro, né? Que o Marx previu isso, né? Só que a gente está vivendo talvez um momento em que essas explicações teóricas não estão conseguindo dar conta dessa desorientação, né? Então, essa questão, isso implica, e aí vem a pergunta, né, sobre o quanto essa desigualdade, né, fomentada muito pela questão também tecnológica, né, ela influi na questão da democracia, né? Então, isso é uma pergunta que eu sempre me faço, assim, né? A gente tem uma democracia, o voto universal, pelo menos nos países onde ela está efetivada do ponto de vista institucional, né, onde as instituições que defendem a democracia
de fato, fazem o seu papel, exercem o seu papel, né? A gente tem uma influência muito grande do poder econômico, né, sobre as instituições. Então, a pergunta que eu deixo para o debate, né, é o quanto esse poder econômico ele interfere na questão da democracia, né? Na medida em que a informação, né, a disponibilidade da informação, ela também depende da questão econômica, né? Porque a imprensa, ela é livre, mas ela também é uma empresa, né? Muitos órgãos de imprensa são empresas, né? Que precisam ter receitas, etc. E daqui a pouco a gente passa a ter uma influência do poder econômico na informação, de alguma maneira, né? Então, isso em certa medida, pode influenciar a questão da democracia, né? Na medida em que o poder econômico ele pode estar, de alguma maneira, tornando a informação um pouco, vamos dizer assim, enviesada do ponto de vista de um olhar que tem algum interesse, né? Então, essas questões que eu acho que é importante a gente se perguntar quando a gente fala da democracia na sua plenitude, né? Que vai além do direito ao voto, que é né, o voto ele é essencial para garantir a democracia, mas muitas vezes o poder econômico ele pode, ainda mais numa sociedade cada vez mais desigual, como a que se encontra, como a que nós temos hoje, né? Ainda mais influência tem o poder econômico sobre a sociedade, né? Então, queria só trazer essa reflexão, assim. Eu não fui tão aprofundado como o professor Leandro, mas eu quis compartilhar um pouco das leituras que eu tenho feito, das inquietações que eu tenho com relação vamos dizer assim, a democracia ser de fato assim ampla e que possibilite, né, uma igualdade, né? O que a gente quer, na verdade, é que haja igualdade nas sociedades, né? Que as pessoas tenham direito ao voto, né, à participação e à influência na sociedade, né? Então, a gente precisa. Eu já participei de situações assim, de debates sobre, por exemplo, a gente vai debater no âmbito da engenharia, né? Vai debater o plano diretor de uma cidade, por exemplo. Vocês não têm ideia da influência, dos interesses que estão envolvidos quando vai se discutir o plano diretor de uma cidade, por exemplo, né? Então, às vezes fica meio desigual a maneira como os interesses vamos dizer assim, dialogam em cima daquele objeto, no caso do plano diretor, né? Então, um pouco essa reflexão que eu queria trazer para vocês, agradecendo aí a gente poder participar aí desse evento aí tão importante e trazendo essa questão aí que a gente trabalha muito no nosso programa lá, que é a questão tecnológica e os impactos da tecnologia na sociedade. Opa, muito obrigada, professor Luciano Andreatta. Hoje nós tínhamos um terceiro palestrante, ele teve problemas, né? Problemas pessoais, e também nós tínhamos a participação do nosso colega Marcos, que também teve problemas, compromissos. Seguindo, Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020, diz o relatório da BBC News, segundo Mariana Sanches, em abril de 2021. O Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020, em um ranking de 202 países analisados. A conclusão é do relatório Variações da Democracia, o VDEM, do instituto do mesmo nome ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia,
Publicado em março de 2021, o documento é um importante instrumento usado por investidores e pesquisadores do mundo todo e do Brasil para definir prioridades de ações globalmente. Fugiu o texto aqui. Então, de acordo com o índice, no qual 0 representa um regime ditatorial completo e 1 a democracia plena, o Brasil hoje registra pontuação de 0,51, uma queda de 0,28 em relação à medição de 2010, que ficou em 0,79. A queda do país só não foi maior do que os de Polônia, Hungria e Turquia. Os dois últimos, um sobre o regime do direitista Viktor Orbán e outro sob o comando do conservador Recep Erdogan, se tornaram oficialmente autocracias na classificação do VDEM. Quase todos os indicadores que usamos mostram uma drástica queda do Brasil a partir de 2015. O único ponto em que o país não perdeu de lá para cá foi em liberdade de associação, disse à BBC News Brasil o cientista político Stefan Lindeberg, diretor do Instituto Variações da Democracia. O índice é formulado a partir da contribuição de 3,5 mil pesquisadores e analistas, 85% deles vinculados a universidades ao redor do mundo. O resultado de cada país advém da agregação estatística dos dados para 450 indicadores diferentes, que medem aspectos como o grau de liberdade do judiciário e do legislativo em relação ao executivo, a liberdade de expressão da população, a disseminação de informações falsas por fontes oficiais, a repressão, a manifestação da sociedade civil, a liberdade e independência da imprensa e a liberdade da oposição política. Na onda da autocracia global, de acordo com o relatório, o mundo vive o que os pesquisadores consideram uma onda de expansão das autocracias iniciadas em 1994. Essa seria a terceira onda desde 1900. As duas primeiras aconteceram entre os anos 1920 a 1940, entre o começo dos anos 60 e o final dos anos 70. Se em 2010, 48% da população mundial vivia sob regimes considerados não democráticos, em 2020, esse percentual subiu para 68% e retornou ao patamar observado no início dos anos 90. No grupo G20, que agrega as maiores economias do mundo, além do Brasil e Turquia, a Índia também apresentou uma queda nos parâmetros democráticos, tão significativa que deixou de ser considerada a maior democracia do mundo e passou a ser classificada como autocracia com eleições pelo VDEM. Segundo os pesquisadores, os processos da Índia, Turquia e do Brasil, apesar de estarem em estágios diferentes, seguem o mesmo roteiro. Primeiro, um ataque à mídia e à sociedade civil. Depois, o incentivo à polarização da sociedade, desrespeitando os opositores e espalhando informações falsas, para então minar as instituições formais, diz o relatório. Estamos muito preocupados porque percebemos que o atual presidente do Brasil tem dado claros sinais que condizem com os padrões do comportamento de outros líderes autocráticos que vimos atuar antes, como Viktor Orbán. São movimentos preocupantes para a sobrevivência da democracia brasileira, afirma. Esses aspectos contribuem para os atuais resultados do país.
Outros índices também apontam para um retrocesso da democracia brasileira nos últimos anos. Embora a queda seja mais branda, a ONG Freedom House avaliou que a democracia brasileira atingia 79 pontos, em uma escala de 0 a 100, em 2017. Atualmente, o índice recuou para 74. Para Lindenberg, embora os dados sobre o Brasil sejam preocupantes, o país ainda está longe de ser enquadrado como uma autocracia, como aconteceu com a Turquia e a Índia. Isso se deve à qualidade do sistema eleitoral brasileiro. Embora ainda hajam algumas irregularidades de votação, um pouco de intimidação eleitoral ou de compra de voto, as eleições no Brasil seguem sendo livres e justas, se é possível trocar o comando do país por meio delas, diz Lindenberg. Segundo ele, o sistema de voto eletrônico, como usado no Brasil, tem se mostrado seguro e confiável. O atual presidente do Brasil, no entanto, tem feito uma campanha pelo voto impresso no Brasil e dito que o país pode repetir a história das últimas eleições americanas, quando Trump alegou fraude sem provas, se não mudar o sistema eleitoral. A nossa amiga Doroteia também pode ligar o seu áudio e a sua câmera para dar continuidade. Boa noite. Pode ler com calma e tranquila. Bem-vinda, Doroteia. Muito obrigada. Segundo a revista Exame, Noruega é um país mais democrático. Brasil é a 44ª posição. Índice de democracia elaborado pela economista Inteligência Unit mostra que 11% da população vive em democracias completas. Brasileiros estão de fora. São Paulo, menos da metade da população mundial, vive em algum tipo de democracia, sendo que apenas 11%, 25 países vivem no que é considerado, considerado democracia completa. É o que mostra o índice de democracia elaborado pela economista Inteligência Unit. A Noruega foi considerada o país mais democrático, seguida por Suécia, Islândia e Dinamarca. O Brasil aparece na 44ª posição, já que entre as chamadas democracias imperfeitas, o último colocado entre 165 estados independentes e 2 territórios foi a Coreia do Norte, antecedida por Guiné-Bissau, Chad, Síria e Arábia Saudita. O índice mostra que o Oriente Médio retornar um pouquinho aqui, me perdi um pouquinho. O índice mostra que o Oriente Médio e o Norte da África seguem sendo as regiões com mais repressão, com regime de 12 entre 20 países tendo sido caracterizados como autoritário. Mesmo 2 anos após as pressões para mudanças de regime na região, pouco mudou. Durante 2012, Tunísia, Líbia, Egito e Iêmen registraram algum progresso significativo. Em 2012, a democracia declinou em 10 países da Europa Oriental, incluindo Hungria, Rússia e Ucrânia. A maior parte dos países da América Latina é classificada como democracias imperfeitas ou regimes híbridos. A forte ocorrência de crimes em alguns países da região, especialmente violência e tráfico de drogas,
continuam tendo um impacto negativo na democracia, segundo o índice. Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos ocupa a 21ª posição no índice. O Reino Unido também aparece no final, na 16ª posição da categoria. Democracia completa. A democracia dos Estados Unidos tem sido afetada por um aprofundamento da polarização da cena política, palavrinhas aqui, vou retornar um pouquinho, tá? A democracia dos Estados Unidos tem sido afetada por um aprofundamento da polarização da cena política e por paralisia e atitudes políticas temerárias, segundo a economista Intelligence Unit. O Reino Unido é assolado por uma profunda crise institucional, segundo o índice. A Noruega, que ocupa a 1ª posição, também lidera o ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado na semana passada. O índice baseia-se em 60 indicadores agrupados em 5 categorias: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política. Os países são divididos nas categorias democracias completas, 25 países, democracias imperfeitas, 54 países, regimes híbridos, 37 países, e regimes autoritários, 51 países. Obrigada, Doroteia. A nossa apresentação era essa. Aí nós gostaríamos também de verificar se o professor Forel e o professor Luciano teriam algum material para disponibilizar depois. E aí nós colocamos lá no Ava Moodle, né? A gente tem ainda mais esses 2 textos aí que trazem bastante dados. E se quiserem abrir aí para uma discussão, né, algum debate sobre essa questão, eu também encontrei um texto, mas esse texto aqui é um pouquinho mais forte, porque foi escrito por Lenin. Segundo Lenin, a nossa democracia, ela é uma democracia burguesa, né, porque ela é representativa. Então, eu só vou ler um pedacinho desse livro, que é o livro que foi escrito por Lenin, né? Que é Luta de Classes. É interessante que nesse livro ele fala exatamente daquele espaço onde começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, da Crimeia. É exatamente aquele espaço ali. Ele lança uma desconfiança, né? Então ele diz assim, ó, falar em democracia pura, democracia em geral, igualdade, liberdade, universalidade, quando os operários e trabalhadores estão famintos, maltrapilhos, arruinados e esgotados, não apenas pela escravidão dos mercenários capitalistas, mas por 4 anos de uma guerra de rapina, enquanto os capitalistas e os exploradores continuam a dominar as propriedades roubadas e o aparato pronto do poder do Estado. Significa zombar dos trabalhadores e dos explorados. Isso simboliza um ataque aos fundamentos do marxismo, que ensinou aos operários: vocês devem usar a democracia burguesa como um processo enorme em comparação ao feudalismo. Mas nem por um instante se esqueçam do caráter burguês dessa democracia. Não esqueçam que o Estado, tanto sobre a mais democrática república burguesa, quanto sobre a monarquia, não passa de uma máquina para a opressão de uma classe pela outra. Não existem verdades absolutas, né? Isso foi lá em 1800 e
e tantos anos atrás, onde havia uma guerra, Primeira Guerra Mundial, havia uma história por trás disso, né? De muito mais pessoas que passavam miséria, mas é bom a gente ter esses pequenos trechos da história, né? Acho que a Doroteia levantou a mão. Lu, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que é muito legal essa possibilidade do diálogo, né? E vocês trouxeram dois ou três textos sobre rankings democráticos, né? E os rankings democráticos sempre estão ligados a normatividades. Existem critérios quantitativos e normativos sobre o que é uma democracia. Todos eles construídos sob a ótica europeia, colonialista, né? Nesse sentido, a gente consegue perceber uma característica muito grande da democracia deliberativa como critério de democracia. Então, a aula de hoje vai ajudar vocês a ler esses textos a partir de um referencial além do que uma revista propõe, né? E da mesma forma, a democracia em Lenin é uma democracia pautada pelo princípio da contradição da relação capital-trabalho, né? E para Lenin, nenhum tipo de democracia pode partir do ponto de partida de que todos somos iguais, porque não somos iguais, segundo Lenin, né? A contradição da relação capital-trabalho atravessa as relações de participação de uma forma significativa. Tá bem? Acho que isso é bem importante, porque é um traço do marxismo, né, na qual as relações econômicas vão atravessar todas as relações sociais. Né? Em Gramsci isso muda um pouco, né, mas em Lenin ainda está muito claro. E o Lenin, ele é um sujeito que não é um teórico da economia, né, mas o Lenin é um teórico da política. Acho que a leitura do Lenin tem que ser feita a partir da leitura do teórico da política. Feito? Gente amada, vamos conversar com a Doroteia e depois já vamos meio que acabando? Vamos jantar. Tá um frio. Verdade, está bem friozinho aqui mesmo. Gente, é prazer conhecer vocês. Aula bem interessante, mas eu tenho uma coisinha assim eu peguei um contexto de tudo aí. Não sei se todos concordarão, mas Karl Marx, para mim, depois de umas boas leituras dele, me passou a ser uma referência de político assim maravilhosa. Então eu pude tirar algumas conclusões e entender o que eu ainda não entendia. Segundo Karl Marx, o povo tem direito de lutar, tem direito a pedir a reivindicar o que lhe é de direito, tá? Segundo isso, há 20 anos, eu não tinha lido Karl Marx ainda, mas depois eu entendi o que eu estava fazendo. Agora eu entendo, realmente, hoje eu vim entender isso. Tinha, algum tempo atrás, teve os OP. Não sei se alguém se lembra dos OP, né? Então, nos OP, eu vinha aqui na rua e pedia, gente, vamos participar, povos, vizinhos, vamos participar do OP para a gente conseguir dar uma melhorada na rua, porque as ruas de baixo estão conseguindo alguma coisa e nós não estamos conseguindo nada. E na hora, as pessoas, elas concordavam em ir, chegava na hora de ir, quem ia era somente eu e uma outra senhora ali que lutava politicamente e estava dentro dentro do projeto de democracia, de ter direito de falar e de pedir o que necessitava, e a gente era escutado realmente, mas dependia de número, e esse número não aparecia quando o povo tinha que lutar e pedir. Parecia que esse povo queria receber tudo nas mãos e não queria lutar. É um retrocesso da democracia. Isso eu chamei de retrocesso da democracia. Retrocesso por quê?
porque tu chama o povo. Gente, está ali na nossa mão, estão nos dando esse direito de falar, de pedir, de dizer o que nós necessitamos. Tem gente nos escutando, eles vão nos escutar. O que aconteceu? Esse povo achou que não, que recebendo nas mãos umas migalhinhas ali, que essas pessoas acharam que não, que era inútil. O que eu vou fazer lá? É mais fácil eu ficar deitada esperando que me faça. Tem um político lá que faz por mim. Não importa em quem eu vou votar, não importa nada. E isso vai na contramão da democracia. O que nós estamos fazendo aqui hoje é de grande valia, deve ser muito divulgado. Democracia, para ser ensinada, tem pessoas que não sabem o que é democracia. Nós estamos vivendo democracia hoje, com direito de falar, com direito de se expor, mas hoje, infelizmente, a gente fala e pouco nos escutam. Tu vai lá e fala para um governo, num jornal lá, numa revista, em qualquer coisa lá, tu diz, olha, o povo precisa disso, ou precisa daquilo, precisa melhorar aquilo ali, o que vai acontecer? O contrário. Ninguém nos escuta mais. Que democracia é essa que eu fico perguntando? Estamos numa democracia? Isso é democrático? O que eu reivindico, alguém escuta? Será que o poder lá de cima está entendendo o que eu estou falando, o que esse povo está reivindicando? Fica essa pergunta no ar. Muito obrigada, Doroteia. E, assim, é um assunto muito importante que o professor Forel trouxe. Eu especialmente gosto muito do orçamento participativo, e aí a Doroteia também aí colocou a experiência dela no orçamento, mas eu posso ponderar um pouco as tuas palavras, Doroteia, que eu acho que naquele período que nós vivemos no orçamento participativo, eu acho que nós avançamos muito em democracia. E hoje nós retrocedemos, porque acabaram-se todos os movimentos, né? Foi destruído os movimentos, porque se julgava que esse movimento popular, que era separado por bairros, era uma forma de, vamos dizer, como se diz, aparelhamento de ativistas, né? Uma formação, e na verdade nós tínhamos sim muitas pessoas da comunidade conscientes do que estava acontecendo no seu bairro. Por exemplo, a minha formação comunitária no bairro que eu moro aqui trouxe asfalto, trouxe escola, trouxe UBSs, trouxe a rota turística, como a gente chama aqui, a Oscar Pereira, que é uma zona que tem pêssego, tem uva, né? Então, trouxe várias coisas. E eu nunca mais, depois disso, eu vi o poder público entrar nos bairros de periferia. Então, eu sou uma testemunha de que coisas aconteceram aqui. E eu que vim de uma área urbana, de uma área de edifícios que eu morava, depois eu vim morar aqui num local de casas, né, um local que era uma área rural, que se transformou em urbana, e o movimento participativo naquela época era vivo. Eu sei disso que tu está falando, eu ia buscar o pessoal, eu ia convidar, a gente juntava pessoas, explicava, mas em função disso, a gente conquistou muitas coisas. Então, eu tenho na minha memória que isso foi o mais rico da democracia participativa que a gente pôde construir e que depois foi desmobilizada, foi destruída por uma outra ideia de poder, foi gradativo, para não aparecer, para não dar na vista. Foram criando o OAP digital, e depois do OAP digital desmobilizou a população.
É tipo, nos transformou de cidadãos a consumidores, que é isso que acontece dentro de uma democracia que nos atravessa o capitalismo o tempo todo. Nós nos tornamos um número, um consumidor a ser, vamos dizer, desidentificado, né? A gente perde a identificação de cidadão, mas eu nunca perdi. Então, assim, eu entendo o que tu está falando e talvez seja essa consciência de que a gente não conseguiu formar todas as pessoas, né? Mas formamos cidadãos mais conscientes, né? Mas desmobilizados. É muito difícil mobilizar a população. Agora, se tu envolve, vamos dizer, dinheiro na história, aí as pessoas vêm, né? Ou se tu envolve a tua rua, vamos lutar pela rua, pelo asfalto da rua, né? Tu tem que ser atrair as pessoas assim como mel, né? Alguma coisa que seja interessante para elas. Não pensam no coletivo, né? Ainda é uma visão individualista, né? Mas eu sei o que tu está falando e eu acho que ainda aquela foi a melhor época das nossas vidas, né? Que a gente podia entrar no Araújo Viana, assistir shows. Nunca mais pisei meus pés no Araújo Viana depois da privatização, né? Que mais? Agora estão destruindo o nosso Teatro Pôr do Sol, que teve um importante movimento, que foi o Fórum Social Mundial, que eu vi shows, eu vi pessoas de todas as etnias e diversidade do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Aquele lugar é sagrado e estão destruindo com aquele lugar, né? Quando o professor falou no AP, eu disse, olha, professor, nós temos que fazer uma aula só sobre isso. Orçamento participativo. Tá, e o nosso acampamento Farroupilha, agora que é só para rico, o que se diz disso? Uhum. Pessoal, eu queria agradecer aí. Eu vou ter que sair para jantar agora, mas eu acho que temos muitas convergências aí, a questão da participação, a questão da influência da economia digamos assim, na própria democracia, a questão da tecnologia, né? E a influência também da tecnologia, né? A questão que o Leandro trouxe ali, né? Os fundamentos teóricos aí da participação. Então, eu queria dizer que eu preciso me retirar para ir jantar, que estão me chamando, né? E gostei muito de participar com vocês. Gostei muito de participar com vocês dessa aula e acho que a gente tem toda condição de mais adiante escrever alguma coisa junto aí sobre isso, né? Juntando todas essas perninhas aí que a gente está costurando. Aí, que a gente está costurando junto, né? É do cursinho. A Doroteia é do cursinho. Eu quero encerrar, então, professor, e já encerro a gravação, agradecendo a presença de todo mundo, e depois a gente vai disponibilizar essa live lá no canal do cursinho. Muito obrigada. Tá bom, Lu. Obrigada a todos. Obrigado, muito obrigado. Tchau. Feito. Beijo. Beijo, tchau. Beijo. Muito obrigado pela noite, tá? Valeu. Agradecer